fortalece. E hoje nós iremos falar sobre esse tema, as parábolas de Jesus. Gostaria que você estivesse compartilhando, curtindo. Com certeza essas parábolas vai falar ao seu coração, ao meu coração, e vai trazer grandes revelações para que possamos sim estarmos aí vencendo todas as lutas, todas as dificuldades. Dentro dessas parábolas que nós iremos falar, parábolas de Jesus, ainda até usamos o personagem recente que está passando na Record, da novela de Jesus, que estamos aí vendo ainda, né, está se passando nos dias atuais, e tem sido muito bom. A palavra portuguesa, parábola, para que você possa saber, vem diretamente do grego, parábole, por ao lado de, com o sentido de comparar, a fim de servir especificamente como ilustração de alguma verdade ou ensino. Então a própria a palavra parábola, ela é por ao lado de. Quando Jesus usou as parábolas, ele estava colocando ao lado de, para trazer para os nossos dias atuais. A parábola é uma narrativa séria, colocada na esfera das probabilidades, isto é, a história narrada na parábola pode ter acontecido realmente. Então, muitas das parábolas que Jesus falou, pode sim ter acontecido realmente. E isso é para nos ensinar, sendo ilustração das experiências comuns aos homens, e o conteúdo dessa história ter por alvo ilustrar, ensinar ou enfatizar um ou mais princípios éticos, morais, doutrinários ou religiosos. A parábola nem sempre lança mão de histórias verídicas, como eu disse, pode ser real e pode ser que não é verídica, mas admite a probabilidade, ensinando mediante ocorrências imaginárias, mas que jamais fogem da realidade das coisas. Assim é a parábola. Para que você saiba um pouquinho, o Senhor Jesus proferiu 41 parábolas. Alguns chegam a dizer 40, mas dentro do estudo que a gente tem, inclusive fizemos um seminário, são 41 parábolas. Dentre essas 35 que nós vamos estar mostrando para você aqui, que você deve conhecer muito bem. Não sei se você está conseguindo enxergar aí, se você dá uma olhadinha aí para nós, viu, irmão André? Lembrando que nós temos aí essas 35. O que está em vermelho é que foram faladas nos 3 evangelhos, porque lembrando que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas você sabia que as parábolas só foram proferidas no livro de Mateus, Marcos e Lucas? João não tem nenhuma parábola. Então, João não escreveu nenhuma parábola. Você vai encontrar parábolas em Mateus, Marcos e Lucas. Então, em vermelho, que foram proferidas nos 3, Mateus, Marcos e Lucas. Aqui nós temos Marcos, né? Não está em ordem, Mateus e Lucas. Então, nós temos aí que foram faladas nos 3. O remendo novo em vestes velhas, vinho novo em odres velhos, o semeador, a semente de mostarda e os lavradores maus, foram escritos nos 3 livros. Já nos 2 livros foram escritos que está em azul, os 2 alicerces, o Espírito Santo, o Espírito imundo, o fermento, a ovelha perdida, foi escrito em 2 livros. E em um livro só, você vai encontrar essa parábola só em um livro. Você vai encontrar aqui os 2 devedores, escrito em Lucas, o bom samaritano também em Lucas, a semente que medra você vai encontrar em Marcos, o amigo importuno em Lucas, o joio você vai encontrar apenas em Mateus 13, o rico insensato em Lucas 12, a figueira estéril em Lucas 13, o tesouro escondido em Mateus 13, a pérola de grande valor, Mateus 13, a rede de pesca, também Mateus 13, o conviva importuno, Lucas 14, a grande ceia, Lucas 14, a torre, Lucas 14, o rei em preparativos de guerra, Lucas 14, o servo sem misericórdia, Mateus 18, a moeda perdida, Lucas 15, os trabalhadores da vinha, Mateus 20, o filho pródigo está em Lucas 15,
O mordomo desonesto, Lucas 16, o rico e o Lázaro, Lucas 16, o lavrador e o servo, Lucas 17, a viúva e o juiz inuco, também Lucas 18, o fariseu e o publicano, Lucas 18, os dois filhos, Mateus 21, a festa do casamento, Mateus 22, os servos vigilantes, aqui em Marcos 13, 34, 37. Então você está vendo aqui 35 dos 41 parábola, para você entender. Vamos agora, estas parábolas foram preservadas nos evangelhos sinópticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas é chamado de evangelhos sinópticos, ok? Vamos agora, na continuação, nós temos aí os dois alicerces. Nós vamos começar por essa parábola, os dois alicerces, bem conhecidos por todos. E lembrando que os dois alicerces estão em Mateus e Lucas. Então nós temos lá Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. É a palavra que você está ouvindo aqui agora, é a palavra de Deus, e não somente ouvir, você tem que ouvir e praticar a palavra. Então aquele que ouve a palavra e pratica, será semelhante ao homem prudente. Então a pessoa sábia, uma pessoa prudente, que não somente ouviu, mas que também edificou a sua casa sobre a rocha. Olha a casa aqui, ó, sobre a rocha, e a casa feita sobre areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, aqui sobre a rocha. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E olha agora na continuidade. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não a cumpre, será comparado ao homem insensato, ao tolo, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Já também em Lucas, nós temos aí as mesmas palavras, mas algumas diferentes, mas no mesmo contexto. Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, Jesus disse. Aquele que vem a mim, ouve a minha palavra e a observa. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua ruína. Eu vou pedir para o Flávio agora, ele vai colocar para nós. Quando nós fomos fazer aqui a Igreja Batista Eulã, nós tivemos sim que fazer alicerces, porque a Igreja Batista Eulã, ela, além de ser aqui um prédio onde nós temos um momento de adoração, nós também fizemos um sobrado, onde nós moramos em cima. Então a parte de baixo precisou ser bem estruturada, porque se não tivesse essa estrutura, não teríamos como fazer a parte de cima, para aguentar toda a pressão. Eu vou ver se o Flávio está colocando aí para nós, ok? Está conseguindo, Flávio? Ok? Muito bem. Deixa agora o Flávio aí, muito bem. Aqui foi inclusive o meu sogro que veio lá do Paraná, o seu Adão, e ele fazendo aqui a fundação. Então você percebe que Jesus disse a respeito dos dois alicerces, aquele que edificou a casa sobre a rocha. Se você perceber, olha o tamanho desse ferro, ele é bem maior do que seu Adão, então possivelmente deve ter aí mais de quase 4 metros de profundidade que nós tivemos que fazer aqui os fundamentos. E não somente isso, se você perceber, cada um desses lugares aqui, ó, foram 2 dessa mesma profundidade. Então nós temos aqui os cantos todos, nós tivemos sim essa parte feita com muito concreto, muita ferragem própria, segundo na época o engenheiro que nos direcionou para nós fazermos essa parte. Então foi muito importante para que nós hoje tivéssemos a tranquilidade que nós temos. Então Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante àquele que fez aquilo que precisa ser feito. Aqui nós temos as sapatas,
e essas sapatas foram colocadas gaiolas dentro daquelas duas fundações, você lembra? E cada uma dessas gaiolas foram 3 bitorneiras de concreto. Olha, dá para enterrar uma pessoa aí dentro. Dá para colocar um camarada aí, viu, irmão André? Dá para colocar aí. Então, verdadeiramente, foi algo bem feito para aguentar toda a estrutura que nós temos. Porque se não fosse dessa forma, nós não teríamos condições de fazer o sobrado que fizemos em cima. O que eu quero mostrar para você, que assim é aquele que ouve a palavra e pratica. Pode colocar de novo, viu, Flávio? Então, aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica é semelhante àquele que edificou a casa sobre a rocha. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir chuva, nada vai abalar a casa que foi construída sobre a rocha. Então a pergunta é, você está ouvindo a palavra? Ela está entrando no seu coração, porque Jesus fala sobre os 2 alicerces. E eu sempre comento aqui na igreja a respeito daquele menininho que chegou no dia do culto e o pastor estava pregando e aquele menino sentou nas primeiras fileiras e quando ele começou a pregar, ele colocou o dedo no ouvido e começou a pregar e o menino com o dedo no ouvido, o pastor pregando e o menino com o dedo no ouvido. Chegou um momento que o pastor ficou ali sem saber o que estava acontecendo e ele para a mensagem e ele faz a pergunta para o menino, dizendo, menino, você não está gostando da mensagem? Ele disse, não pastor, não é isso, é que meu pai falou que muitas pessoas entram na igreja, ouvem a palavra entra no ouvido e sai pelo outro. Então eu estou colocando o dedo num ouvido só, para que não saia para o outro lado, mas entre no coração. Então, na simplicidade daquela criança, ele estava fazendo o que é certo. E lembrando você está na sua casa. Muitas vezes você pode se distrair com tantas coisas. O telefone pode tocar, ou muitas vezes alguém pode aí a tocar a campainha, ou situações para conversar com você. Então não se distraia, é apenas 1 hora de culto. E quando você ouve a palavra, e ela entra no seu coração, e você edifica ela, sim, sobre os alicerces que são necessários, você é abençoado. Depois Deus começa a agir, fazer milagres, porque você deixou a palavra entrar no seu coração. Agora, se você apenas coloca o celular aí, e muitas vezes curte, até comenta, mas sai e vai fazer outra coisa, e não se coloca na disposição de ouvir e dar ouvido à palavra, não adianta depois você reclamar, por que que Deus não está agindo, por que que Deus não está fazendo milagre, porque você também não está valorizando as coisas de Deus. Como é que Deus vai valorizar aquilo que é teu? Então que você aprenda com isso, os 2 alicerces, e nós precisamos sim estar atento a tudo isso que o Espírito Santo vem trabalhando. Então, como eu disse para vocês, aí nós temos os 2 alicerces, e depois nós temos agora na continuidade o homem prudente. Quando a gente olha sobre o homem prudente, simboliza os que ouvem e praticam os ensinos de Jesus. Quando você ouve a palavra de Deus e pratica aquilo que você ouviu, você é esse homem prudente. E nós colocamos aqui essa imagem, que é um pai de família, que ele sim, ouvindo a palavra, ele coloca em prática, ele lê a palavra de Deus juntamente com a família, ele medita na palavra, ele procura trazer a família para buscar a presença de Deus, para estar edificando a família no caminho do Senhor. Lucas 11, 28, mas ele respondeu, antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a observam. Quando a gente lê esse texto, Lucas 11, 28, foi uma situação que Jesus estava pregando, e a Bíblia fala que quando ele estava pregando, uma mulher dentre a multidão se coloca de pé e diz, bem-aventurado os peitos que te amamentaram e o ventre que te gerou. É claro que ela estava falando de Maria, que foi bem-aventurada. O próprio anjo Gabriel falou que ela foi bem-aventurada. Mas Jesus disse, mas antes, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam. O que Jesus quis dizer para nós? Uma grande lição. Maria foi a bem-aventurada? Foi. Por quê? Porque quando ela ouviu a voz de Deus, que ela geraria o Filho de Deus, ela disse, cumpra em mim o teu querer. Ela ouviu e colocou em prática. E aí Jesus dá essa grande lição para nós. Ela foi bem-aventurada, mas também você que ouve a palavra e pratica, você também é bem-aventurado, tão quanto Maria foi.
Olha que privilégio nós temos de sermos bem-aventurados. Mas ele respondeu antes, bem-aventurados, felizes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Mateus 12:50, pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Então Jesus mais uma vez nos dando essa lição, porque certa feita lá chegou Maria, José, chegou também os filhos de Maria e José, porque quem não sabe, a Bíblia nos relata em Mateus 13:55, que Jesus, sim, Maria e José tiveram outros irmãos, outros filhos, além de Jesus. Está na Bíblia, e não podemos questionar, porque a Bíblia fala que de Deus, Jesus é o unigênito, é o único. Agora, quando a gente olha para a Bíblia fala que de Maria, ele era o primogênito. Se era o primogênito, era o primeiro. E agora em Mateus 13:55, lá chega, a Bíblia fala Maria, e chega também ali José e os seus filhos. E ali perguntam, olha, estão aí sua mãe, os seus irmãos. E aí Jesus dá bem a palavra certa para cada um de nós. Pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, aquele que faz a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus? Se você está fazendo a vontade de Deus, se eu estou fazendo a vontade de Deus, nós sim somos considerados quem? Irmão de Jesus, irmã e mãe. Foi ele que falou, porque observamos a palavra de Deus. Homem insensato, olha aqui esse desenho. Uma pessoa numa árvore serrando, e o que vai acontecer com ele? Ele está na posição certa? Claro que não. O que vai acontecer? Não serrar, ele vai cair, porque o tombo é certo. Homem tolo, não está fazendo a coisa certa. Mateus 13:19, a todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aqui esse texto fala da parábola que nós vamos falar possivelmente na frente, do semeador. Aquele que lançou a semente e uma parte caiu à beira do caminho. O que é a beira do caminho? Representa que aquela pessoa que ouviu a palavra, como você está ouvindo a palavra agora. Você está atento àquilo que você realmente está recebendo. Mas amanhã ou depois, ou hoje mesmo, chega o maligno e diz, isso daí não é bem assim. Para que você está ouvindo? Para que você está assistindo o culto? Para com isso, não precisa disso não. E o inimigo vem e arranca a palavra que foi lançada no seu coração. Lembrando que a palavra de Deus na Bíblia é comparada como a semente. Uma boa semente, porque ela vai produzir e vai dar muitos frutos. Mas o coração representa os tipos de solos que a semente vai ser lançada, e aqui é um dos solos, à beira do caminho. Espero que você hoje não seja esse solo à beira do caminho, porque esse que ouviu a palavra e depois ignorou, não aceitou, rejeitou, é como o insensato, porque edificou a sua casa sobre areia. O prudente é aquele que edificou essa casa sobre a rocha, e veio os ventos, as tempestades não derrubaram. Mas o tolo é aquele que edificou a casa sobre areia. E o que acontece? Ela caiu, enquanto o que estava sobre a rocha permaneceu de pé. Olha que imagem bonita e ao mesmo tempo, espantosa. Você teria coragem de morar nessa casa no meio ali do rio? E é uma casa bonita, não é verdade? Olha que casa bem feita, mas está no meio do nada. Mas ao mesmo tempo feito sobre a rocha. Está ali há muitos anos, acho que foi em 1800 ou 1900 que fizeram ela. Está lá, vem chuva, vem vento, tempestade, porque ali deve pegar muito vento, mas nada derruba, porque ela foi edificada sobre a rocha. E é isso que a gente precisa aprender. Casa simboliza a nossa própria vida. Então eu quero dizer para você, quando Jesus fala sobre os dois alicerces, ele está dizendo que aquele que edificou a casa, está falando da nossa própria vida. Você é esta casa, eu sou esta casa. E quando ele fala sobre que nós somos esta casa, olha o que nós temos agora. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois santuários de Deus. Se é santuário, quer dizer que eu sou casa, eu sou morada de Deus. Deus mora dentro de nós, porque assim a Bíblia nos relata. E que o Espírito de Deus habita em vós.
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Olha o que 1 Coríntios está falando, capítulo 3, que eu e você somos casa de Deus, somos santuários de Deus. E se nós destruirmos esta casa, Deus mesmo destruirá, porque nós somos morada do Espírito Santo, nós somos morada de Deus, Deus mora dentro de nós. É esta casa. É claro que ele vai morar se você permitir, porque em Apocalipse 3:20 ele fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. E só vai acontecer dele morar dentro de você, se você o permitir. Senão a sua casa vai ficar muitas vezes vazia, ou até mesmo ocupado com inquilinos maldosos, porque nós sabemos que Satanás também, ele mora em muitas casas, muitas vidas, porque rejeitaram a palavra de Deus, e ele tem destruído, porque o papel do diabo, João 10:10, o ladrão veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim trazer vida e vida abundante. Hoje Jesus quer trazer vida para você, vida abundante. Quer trazer alegria para o teu coração, renovo. Rocha, provavelmente Jesus se refere a si mesmo. Você sabia que quando ele fala que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, está falando de Jesus. Jesus, ele é a rocha. Eu quero que você diga aí comigo onde você está. Jesus é a rocha. Ele é esta rocha, olha a rocha, inabalável. 1 Coríntios 10:4. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual e que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Preste atenção que diz a Bíblia em 1 Coríntios 10, versículo 4, e a pedra era Cristo. Então pedra, rocha, aquele que edificou a sua casa sobre Cristo, sobre Jesus, nada vai abalar. Pode vir a luta, pode vir a pandemia, pode vir o coronavírus, nada me tira a minha fé, nada me tira da presença de Deus, pode vir a falência, pode vir a morte, continuo na presença de Deus. Oh, aleluia! Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode louvar o nome do Senhor por isso? Porque realmente é isso que a Bíblia nos ensina. Enquanto que aquele que edificou sobre a areia, olha que casa bonita, uma casa lindíssima, mas foi edificada sobre a areia. O que acontece? A casa caiu. Areia, coisas que não têm aprovação de Deus. Aquela pessoa que edifica a sua casa sobre a sua vida, sobre aquilo que Deus não aprova. O pecado, a mentira, a prostituição, o engano, o erro, a idolatria, a feitiçaria, entendeu? Tudo isso é aquilo que a Bíblia compara com areia. Não edificou sobre a rocha que é Cristo, sobre a palavra de Deus. E quando edifica sobre a areia, quando vem os ventos, as tempestades, não aguenta e sucumbe. Que seja uma grande lição para mim e para você. A outra parábola que nós vamos falar hoje, são apenas duas que iremos falar. Nós falamos sobre o alicerce e agora a segunda, sobre o remendo novo em vestes velhas. Vinho novo em odres velhos. Aí sim nós temos nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E eu vou usar então Lucas, lembrando que em Mateus nós temos no capítulo 9, do 16 ao 17, a mesma parábola, Marcos 2, do 21 ao 22, e Lucas 5, do 36 ao 39. Propôs-lhe também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para coser em vestido velho. Aquela que é costureira, ou aquele homem também que costura, que nós temos muitos homens, né, que são alfaiates, são costureiros. Jamais você que é costureira vai pegar o quê? Um pano novo e colocar numa veste velha. Não dá certo, porque vai rasgar, vai ficar muito frágil. E é o que Jesus estava dizendo. Você viu o que é parábola? Pegar algo cotidiano que acontece no dia a dia e trazer para nós, no mundo espiritual, trazer grandes lições. E ele começa a dizer: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para coser um vestido velho. Do contrário, não somente rasgará o novo, mas também um pedaço do novo não condirá com o velho. Não vai dar certo, não vai dar liga. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser deitados em odres
novos. Repita comigo: vinho novo deve ser deitado em odres novos. Tem que ser deitado em odres novos. Olha o 39. E ninguém, tendo bebido o velho, quer o novo, porque diz o velho é bom. Sim ou não? As pessoas que bebem vinho aí dizem que quanto mais velho é, entendeu? Melhor é. Nós não tomamos isso, mas Jesus está pegando como comparação. E a pessoa que pega o velho não quer pegar o novo, porque não, o velho é bom. Eu não vou abrir mão do velho para ficar com o novo. Mas presta atenção nisso que nós acabamos de dizer aqui no versículo 39, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isto, que a pessoa não quer largar mão do velho para ficar com o novo. É muito sério isto, não quer abrir mão do velho para ficar com o novo. E vamos na explicação então dessa parábola. Remendo novo em vestes velhas, vinho novo em odres velhos. Aí nós temos uma calça velha, um monte de remendo, parecendo a de quadrilha, né? Pular lá a quadrilha. Como o vinho fazia parte do dia a dia do judeu, Jesus fez menção dele para ilustrar seus ensinamentos, Mateus 9:17. Então, lembrando que a parábola, Jesus usa aquilo que tinha da época para o povo entender o que Jesus estava falando. Então, Jesus pegou o vinho que fazia parte do dia a dia do judeu e ele usa sobre o vinho para fazer menção dele, para ilustrar os seus ensinamentos. E ele fala que nem põe vinho novo em odres velhos. Então, para você entender, o odre é isso daqui, ó. Que, para quem não sabe, o odre é com a pele de cabra, que era feito. Fabricavam odres, um tipo de recipiente. Hoje nós temos recipiente de vidro, de plástico, uma beleza, né? Na geladeira, até mesmo quando a gente compra os refrigerantes, já tudo engarrafado, bonitinho, a gente não vê a dificuldade. Mas naquela época não tinha nem sequer geladeira. Imagina viver naquela época sem geladeira. Mas era assim que acontecia. E eles então faziam esse recipiente feito de pele de cabra, imagina só. Não é verdade? As cabras eram consideradas um animal limpo e utilizadas nas ofertas de sacrifícios, Levítico 4:23. Se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode ou uma cabra sem defeito. Então era considerado um animal limpo, que era para sacrifício. O novo e o velho não se misturam. Diga comigo, o novo e o velho não se misturam. Então Jesus disse, não se pode colocar o vinho, velho, novo, junto com o odre velho. Não pode colocar o remendo novo junto com o remendo velho. Não dá. Não se mistura. Então voltando, o novo e o velho não se misturam. Jesus estava ensinando aos discípulos de João que o evangelho é algo totalmente novo, ok? Na vida daqueles que creem nele, como filho de Deus e se arrependem dos seus pecados. Então lembrando que nós estamos pregando o evangelho. O evangelho é algo novo, é as boas novas da salvação. Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então quando nós falamos do evangelho é algo novo. Mas as pessoas que estão vivendo aí no pecado, uma vida muitas vezes da tradição, tem algo velho dentro dela. Algo que ela muitas vezes não quer abrir mão, porque acha que o velho é melhor. Lembra que Jesus falou? Não abre mão do velho, porque acham que o velho é o melhor. Mas o vinho novo, ou seja, a vida nova com Cristo, é muito melhor e superior. Voltando aqui, 2 Coríntios 5,17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Porém é preciso disposição para romper com tudo aquilo que faz parte de uma vida sem Jesus. Lembra que, voltando naquilo que Jesus falou, a pessoa muitas vezes acostumou com o vinho velho e acha que ele é o melhor e não abre mão para ficar com o novo. Então lembrando que o evangelho é a pregação do evangelho das boas novas da salvação. E quando muitas vezes é pregado esse evangelho de boas novas, muitas pessoas não querem abrir mão do seu velho homem, da sua velha natureza, uma vida de pecado. Não querem abandonar as coisas que não agradam a Deus. Não querem ser uma nova criatura, porque se alguém está em Cristo,
Você está em Cristo, você é um cristão, uma cristã, você está em Cristo. Então você é uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. As coisas velhas já passaram. Olha lá. Então o remendo velho já era. O odre velho já era. Eu tenho que colocar vinho novo no odre novo. Eu tenho que colocar o remendo novo em roupa nova. Porque tudo se fez novo. Nós somos agora uma nova criatura. É isso que Jesus estava dizendo. Transformados para transformar. Então eu e você deixamos a vida velha, vida de pecado, a vida de tradição, a vida muitas vezes sem conhecer e entender a palavra de Deus. E no momento que a Bíblia fala, conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Você conhece a palavra, você vai vendo aquilo que você fazia que não agradava a Deus, que a Bíblia condena, e você vai abandonando os velhos hábitos, os velhos pecados, e você vai se arrependendo, você vai se convertendo, vai vivendo agora o Evangelho de Cristo. Então você entrega a sua vida a Jesus, lembrando que Ele é o único e suficiente Salvador. E quando você entende que Ele é o único e suficiente Salvador, que não existe outro que possa me salvar, todos os demais estão lá no céu, nós vamos abraçar, vamos conversar, e lembrando que eles sim, estão lá, nós vamos um dia vê-los, mas só Jesus pode salvar o homem. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando eu entendo isto, então eu sou transformado agora para transformar. Deus me chamou para o ministério da reconciliação. Quando eu prego a palavra, assim como Deus reconciliou o mundo através de Jesus, agora Deus dá a mim o privilégio e a você de ser uma nova criatura, reconciliar também o mundo através do Evangelho. Olha que privilégio nós temos, porque transformados para transformar. Do mesmo modo que não se deve colocar um remendo novo numa roupa velha, o cristão não pode querer andar com Jesus e continuar na prática do pecado. Você é cristão, cristã? Você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque há de agradar um e desagradar outro. Não dá para cantar louvor aqui e sair viver uma vida de pecado. Pregar aqui e viver uma vida também longe de Deus. Não dá. Você tem que ser aquele que vive o Evangelho, que realmente está na presença de Deus. O cristão não pode querer andar com Jesus e continuar na prática do pecado, pois é impossível viver uma vida de santidade permanecendo com as mesmas atitudes de quando não tinha Jesus. Novo é novo e velho é velho. Repita comigo: novo é novo e velho é velho. Então, velho tem que deixar de lado. Agora eu sou uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Decida hoje abandonar tudo aquilo que ainda lembra a sua velha vida sem Cristo. Então você que aceitou a Jesus, mas de repente está aí, nessa pandemia, está baixando a guarda, entendeu? Não está vigiando mais como vigiava, não está orando mais como orava. O orgulho está entrando no coração, a vaidade, a falta de santificação, e agora ninguém está vendo mesmo, está voltando para os caminhos errados. Hoje é tempo de se arrepender, porque senão poderá ser muito tarde. Se a morte chegar hoje, o que você vai poder oferecer diante de Deus? Essa vida é passageira. Então, cuidado, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É muito sério isto. Ore pedindo ao Senhor que purifique a sua vida e lhe dê força para que você, a partir de hoje, busque a santificação da sua vida. Então você precisa buscar o novo, que é a santificação. Olha em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não viver em santificação, a Bíblia fala que aquele que não está vivendo em santificação não vai ver o Senhor. Jesus disse, sede santos, a palavra de Deus diz, sede santos como eu sou santo. Então nós temos que, para ser santo, eu tenho que deixar o velho e viver o novo em Cristo. E para a gente concluir e encerrar, conclusão, mediante os dois alicerces, estamos sendo prudentes ou insensatos?
diante dos dois alicerces, aquele que edificou a casa sobre a rocha e aquele que a edificou sobre a areia. Eu estou sendo, nessa pandemia, nesse tempo de dificuldade, eu estou sendo prudente ou insensato? Porque o prudente é aquele que foi sábio, edificou a casa sobre a rocha, não caiu. Então aquele que está edificando sobre Cristo nessa pandemia não vai cair, vai permanecer, Deus vai honrar, vai abençoar, vai prosperar, Deus vai cuidar. Mas aquele que está sendo tolo, que não está edificando sobre Cristo, mas está edificando sobre as coisas desse mundo, deixando Deus de segundo plano, até mesmo, de estar servindo ao Senhor como deve, pregando o Evangelho, anunciando, é o tolo. E olha agora, então, com certeza, ali a casa na areia vai cair, enquanto a casa na rocha vai permanecer. E o remendo novo em vestes velhas, vinho novo em odres velhos, é o que nós aprendemos. Estamos abandonando tudo aquilo que ainda lembra a nossa velha vida sem Cristo, para viver em novidade de vida com Cristo. Então que isso fique como pergunta diante dessas duas parábolas. Nós falamos sobre a parábola dos dois alicerces e também a parábola do remendo novo, veste velha, vinho novo e odres velhos. Feche os seus olhos agora, nós iremos orar. Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença para pedir perdão pelos nossos pecados. E esta palavra que nos chama atenção para ouvir e dar ouvido à Tua palavra. Que verdadeiramente essas pessoas que ouviram não venham ser aquelas pessoas que foram como aquele que recebeu a palavra na beira do caminho e depois permitiu que ela fosse, ó Deus, comida pelos pássaros. Mas que em nome de Jesus, ó Deus, neste momento, cada pessoa que foi alimentada pela Tua palavra, possa, Senhor, ó Deus, receber sim a Tua graça e jamais permitir que esta palavra seja arrancada do coração, mas que esta palavra possa sim, ó Deus, germinar e crescer e dar muitos frutos para a glória do Teu nome. Que seja uma nova criatura, que haja arrependimento, que haja confissão, a respeito também, Senhor, da roupa, ó Deus, que está aí rasgada e precisa ser costurada. Não se pode colocar remendo velho em roupa nova, não se pode colocar, Senhor, vinho novo em odres velhos, porque vão estourar. E assim, Senhor, eu não posso continuar nessa vida com Cristo, querendo viver a velha vida. Eu tenho que abandonar a vida, ainda que eu possa dizer, é melhor estar lá no velho. Não, eu tenho que morrer. É a morte do velho homem, da velha mulher, da velha natureza, estar agora com Cristo. Que o Espírito Santo venha conduzir os teus filhos nessa época de pandemia, nesta época, Senhor, ó Deus, de crise, e realmente terem um encontro real com o Senhor, conversão genuína, uma transformação maravilhosa, perdão, ó Deus, e ser pessoas que possam tirar vidas por onde passar. E receba agora, Senhor, o louvor que iremos entoar o último louvor, e que pessoas possam ser impactadas pela Tua palavra, pelo louvor, pela adoração, e que haja milagres acontecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar o último louvor em nome de Jesus. Louve ao Senhor aí com alegria.